Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E para o bate-papo de hoje, eu convido o Jonathan, que ele é psicólogo e especialista em TDAH. Jonathan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou deixar as apresentações para você mesma e a gente vai hoje fazer um bate-papo da gente falar como que é a questão do TDAH, como que é a sua atuação e também como que é a vida de um TDAH, né? Ok, bastante coisa para começar, né? Bom, vou me apresentar. Obrigado pelo convite, né? Imagina. Meu nome é Jonathan, eu sou psicólogo, sou especialista em neurociências, tenho TDAH, dislexia, e eu me especializei em TDAH pela dor, né? Uhum. Justamente, poxa, e na verdade a especialização ela vem com uma forma de curiosidade. Será que só eu sinto isso? Será que só eu penso dessa forma? Né? Então foi assim que mais ou menos que despertou meu interesse no TDAH, né? E aí meio que vai aumentando para as outras áreas, porque você meio que vai descobrindo, não só se descobrindo, mas também descobrindo outras possibilidades, né? Então, é por isso que eu acabei me especializando em TDAH, né? Mas que acabo pegando outras áreas com certeza. Não entendi. E como que é a atuação, né? As pessoas chegam para você, se identificam muito com as dores do que você posta, principalmente, né, no de seu dia a dia, dos conteúdos que você produz. Me conta como que é assim a sua atuação. É muito fácil identificar com TDAH, né? Até porque eu acredito que qualquer desequilíbrio emocional que possa acontecer, a pessoa, talvez o primeiro sintoma é a perda atencional, né? Talvez todo mundo procrastina, todo mundo tem ali seus momentos que acabam esquecendo coisas, ou sei lá, eu não estou vivendo uma fase muito legal, eu estou meio distraído, e aí eu vou batendo, enfim. Eu acho que os sintomas de TDAH é um achismo técnico, tá? Achismo sem números. Eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, poderá passar por esses sintomas, né? Por isso que eu acho que tanta gente se identifica, né? E aí chega um monte de pessoas, Jonathan, chega aqui. Olha, eu acho que eu tenho TDAH, não é possível, eu não estou conseguindo prestar atenção no que eles estão falando na reunião, eu estou procrastinando, estou perdendo prazos. É assim, é campeão de reclamações dos pacientes que chegam até nós. Mas aí quando você começa a atender, você percebe que talvez não é TDAH. É, Talvez. Acho que todo mundo começa pela ansiedade, né? Acho que sim. se chega lá no psiquiatra, o psiquiatra, um dos primeiros remédios é alguma coisa relacionada à psiquiatria, né? Perdão, alguma coisa relacionada à ansiedade, né? Uhum. E aí você percebe se os sintomas continuam ou não. Mas normalmente, quando o paciente senta na minha frente e começa a falar assim, olha, eu tenho TDAH, eu não consigo terminar nada, poxa, eu me identifico muito com as coisas que você posta, caramba, sou eu ali o que você está falando. Você precisa entender muito da onde essa pessoa vem. Qual que é o contexto na qual aquela pessoa ela vive? Porque às vezes ela pode ter tido uma infância difícil, né? Então, por exemplo, um adolescente que tem sintomas de TDAH, será que esse menino sofre bullying? Uhum. Tá prestando atenção na aula de matemática ou tá prestando atenção nos meninos que ficam tirando sarro, né? Então, por exemplo, o que é mais, vamos dizer assim, até como forma de sobrevivência, a gente presta atenção naquilo que é mais forte, naquilo Com que é mais certeza. emergencial. Então, assim, se eu tenho medo de ser zoado, eu não vou prestar atenção na aula, eu vou prestar atenção no, será que eles estão me zoando? E aí você perde o conteúdo, aí você vai mal, e aí, né, é cascata. Mas então, assim, tudo isso a gente precisa ver. Se a relação com os pais é difícil, você tem pais muito autoritários ou pais que são permissivos demais, você sofre bullying na escola, você tem alguma questão até mesmo envolvendo outocídio, né? Claro, tem alguns transtornos que são mais difíceis de diagnosticar, por exemplo, bipolaridade. É mais difícil de diagnosticar bipolaridade, né? Os Ah, transtornos psiquiátricos, de modo geral, é né? muito difícil. Que eu acho que é legal a gente pensar nessa questão de falar da questão das comorbidades, que o TDAH muitas vezes ele não está sozinho, que tem muita comorbidade envolvida. É muito difícil, né? É muito difícil. Esses dias eu vi um número interessante que fala que. Olha, eu vou colocar um asterisco porque eu não lembro exatamente, tá? Mas a 46. Vou colocar um asterisco forte, tá? Mas é um número alto. 46 das pessoas que são diagnosticadas com border apresentam sintomas similares ao do TDAH na fase na adolescência.
Aí na fase adulta, esse número ele diminui drasticamente, né? Mas na adolescência é 46%, é muita gente, né? E para quem não sabe, a questão do border é o transtorno de personalidade borderline, né? Que é um transtorno de personalidade, um quadro psiquiátrico com algumas alterações comportamentais, né? Normalmente envolvendo o medo do abandono, né? Mas assim, se você for parar pra pensar, o border também tem aquelas fases eufóricas, o TDAH também vive aquelas fases do hiperfoco, né? Também tem aquelas fases assim da intensidade nos relacionamentos, pode esquecer com facilidade, enfim. Então, para um adolescente imagina, para um adolescente que apresenta esses sintomas, facilmente pode ser confundido com TDAH. Né? E facilmente pode ser confundido com qualquer outro problema, assim como eu tenho medo de ser zoado na escola. Né? Então, o diagnóstico do TDAH, eu acredito que é um desafio muito grande, porque qualquer coisa chama a nossa atenção, qualquer coisa gera perda atencional, né? E assim, os sintomas tá lá, tem que ser dos 6 anos até os 12, e tem que satisfazer um monte de critérios, tem lá do desatento, tem lá do hiperativo. Só que a pessoa ela pode satisfazer esses mesmos critérios estando num ambiente extremamente traumático, e ela não é TDAH. Então, assim, o diagnóstico ele é tão complexo, e eu acredito que a gente está... Eu vou dizer uma palavra forte aqui. A gente está romantizando muito um transtorno, porque todo mundo se identifica, mas as causas são muito diferentes. Eu concordo plenamente. E você sabe que no meu papel, ao fazer a avaliação neuropsicológica, é um trabalho dobrado, porque a gente tem que desmistificar toda aquela construção que o paciente às vezes traz, porque o Google tá ali para falar de sintomas, para falar de comportamentos, para fazer essa correlação. E muitas vezes a pessoa vem com aquilo muito definido, sabe? E eu falo, não, vamos tentar entender muito além disso. E tem gente que você acredita que até se incomoda quando fala que não tem TDAH? A impressão que passa é como se fosse um prêmio, né? E assim, é um alívio descobrir. Tá? É um alívio saber o que você tem. Porque é muito ruim você se sentir avulso. Né? Assim, quando eu era mais novo, nossa, assim, eu lembro que eu cantava no meio da sala de aula. Até comer cola eu comia. Não é possível. Acho que é legal até falar como que você chegou, né, nessa avaliação, como que foi todo esse processo. Enfim, como é que chegou? Foi no 4º ano de faculdade, foi tarde. E interessante, eu não sabia da existência do TDAH até na faculdade, né? Na verdade, eu nunca achei que tinha... Na verdade, eu sempre achei que tinha algo de errado comigo. Eu sempre achei que o que eu fazia, eu era o único. Por exemplo, eu falar sozinho. Eu não achava que outras pessoas falam sozinho, né? Eu tinha alguns... Eu vou chamar de mania... Eu vou chamar de uma forma errada de mania, tá? Mas senso comum. Quando eu era mais novo, eu tinha alguns tics de ficar batendo a cabeça no travesseiro. Né? E também no banco de trás também do carro, então eu ficava assim, né? Eu achava que só eu fazia isso, mas ninguém fazia isso. Então assim, eu meio que fui vivendo a minha vida achando que eu era o único, né? Que tipo assim, nossa, eu sou um esquisito, eu não posso falar nada pra ninguém, porque se as pessoas descobrirem, nossa senhora, eu vou ser julgado, eu vou ser deixado de esquina, né? Na faculdade, e aí vai, eu também sempre tive dificuldade de estudar. Então eu sempre fui mal, sempre fui mal. E na faculdade não foi diferente. Eu lembro que quando antes de psicologia, eu prestei para 8 cursos diferentes. Vou tentar listar aqui se eu lembrar de todos eles, tá? Mas eu acho que foi direito, acho que foi administração, economia, engenharia florestal, ambiental, porque eu achava que era a mesma coisa, só mudava o nome. Aí eu fui tentar isso aí. Psicologia foi o 7º, não foi 8, foi o 7º. E eu demorei quase 10 anos para me formar em psicologia. Porque é muita teoria, né? Imagina, nos 3 primeiros anos é só teoria, né? E aí quando eu comecei a pegar as dependências, meu lado esquiva, pensa, poxa, tranca, vai fazer outra coisa. E aí quando eu volto na última vez, com medo de ser jubilado, eu já estava numa situação assim, na qual não dava mais para empurrar, porque todo mundo da minha família se formou, só eu que não. Aí você tem aquelas brincadeiras dos seus pais ali, até quem mandou tem 3º grau, hein, né, como tipo, meio que induzindo você, dando aquela mensagem direta. Então assim, eu entro na faculdade, eu volto para a faculdade já com aquela pressão. E aí na matéria de avaliação psicológica é quando eu descubro, porque eu queria me enturmar. Aí tem aquele lado, assim, da ansiedade social, de você querer ser o cara legal, enfim.
Aí eu lembro da professora, acho que na primeira ou na segunda semana, acho que era na terceira, assim, ela fala, e aí, pessoal, quem que quer ser avaliado aqui, né? E o idiota que levantou a mão, né? E sendo que ela tinha um monte de estudo de caso pronto pra gente corrigir, né? E aí eu acabei levantando a mão. Tá, mas olha só, que mudança que deu na sua vida, né? Mas continua. É, então assim, foram 50 pessoas me avaliando, foram 8 laudos diferentes, e assim, e eu lembro que a maioria das conclusões era sugere baixa capacidade atencional, tendo dificuldade linguística, nananana, podendo se enquadrar tal, déficit de atenção, nananana, daí tinha lá a escala lá de ansiedade, dislexia, né, que chamam de transtorno de aprendizagem, né, também tem dislexia, né. E aí foi assim que eu descobri, no primeiro semestre do quarto ano de psicologia. E você sabe que eu me tornei neuropsicóloga porque meu irmão tem dislexia? Ah. Eu estava no quarto ano de faculdade, terceiro ou quarto ano, e aí o meu irmão sempre teve muita dificuldade na escola, mas era aquele aluno assim, que ele não estudava o ano todo. Chegava no final do ano, ele fazia a recuperação e passava com 10. Eu falava, gente, tem alguma coisa com esse menino. E aí nós viemos para São Paulo e nós fomos na ABD, na Associação Brasileira de Dislexia, e acabou que foi diagnosticado. E a partir disso eu comecei a falar de dislexia, eu comecei a falar de transtorno de neurodesenvolvimento, eu comecei a trazer a neuropsicologia para a psicologia, porque não se falava na minha época de faculdade, que nem você disse. Então, assim, eu me tornei neuropsicóloga muito pela dislexia, por incrível que pareça, olha só. E a dislexia ela também aumenta essa sensibilidade à rejeição, né? Eu sempre fiz recuperação. Eu sempre fiquei em aula de reforço. Caligrafia, nossa, eu tava lá. Até hoje, gente, a minha letra, ela não é de mão que fala, a minha letra ela é de forma, assim. Tem a questão da língua também. Aqui. Pra quem não sabe, eu sou... você tá olhando, né? Eu tava. Pra quem não sabe, eu nasci no Canadá, então eu venho pro Brasil com 7 anos de idade, então eu tava começando uma alfabetização lá, aí eu venho pro Brasil, é tudo diferente, enfim, então bagunça mais ainda. Então assim, essa sensação de que você é sempre deixado para trás. Eu sempre tive essa sensação, né? Enfim, e o bom de descobrir é que você começa a desenvolver mecanismos internos para você conseguir lidar com aquilo, né? Tipo assim, você sabe agora por que acontece, né? E é muito interessante, porque quando eu tô atendendo, às vezes as palavras somem. Às vezes às vezes eu uso palavras que são parecidas, mas que têm conotações diferentes, né? E eu falo pro paciente, gente, desculpa, é que sabe que eu tenho dislexia, né? Às vezes dá uma travada, mas volta ao normal. E para mim isso é tão natural fazer isso, assim, não gera nenhum tipo de desconforto, que talvez isso gera até empatia do outro lado. Falei, pô, o cara que tá me atendendo tem o mesmo problema que eu. Eu nem tenho dislexia, mas saber que a pessoa faz isso, talvez tire o peso, porque quem tá me tratando sabe que, ou acontece isso também com quem tá me tratando, né? Então, assim, eu acho que aceitar... Acho que é o primeiro passo, assim, para você realmente começar a ter uma vida normal, assim. Na verdade, ninguém tem, né? Mas melhorou bastante. Nossa, e esses dias eu fiz uma avaliação de uma pessoa de 62 anos. E que, né, a gente chegou no diagnóstico do TDAH. E ela se emocionou tanto, porque ela falou assim, nossa, parece que eu consegui entender que todas as dificuldades que eu tive na vida até hoje tem uma explicação. Pelo menos não é aquela, tipo, preguiça, aquela falta de interesse ou qualquer coisa do tipo que muitas vezes era taxado, né? E o porquê que eu não fiz essa avaliação antes, assim, né? Todo mundo chega e fala, nossa, mas por que eu não fiz? Eu falo, tudo tem seu tempo, né? Então, eu vejo quanto que a avaliação muda muito a visão ali do paciente e até dá um direcionamento. Mas só que o problema, a gente tem que ver que é quando a pessoa utiliza o laudo para colocar debaixo do braço e ser uma bengala. Tem muito. E não é só TDAH, eu acho que todo mundo faz isso, né? Independentemente de qual for o teu CID, né? Todo mundo coloca isso, né? Mas descobrir a tua questão, ela te coloca em estado de igualdade. Ou melhor, ela te possibilita armas para você lutar.
né? Porque assim, todo mundo tem perda atencional, gente, né? Todo mundo. A gente vive numa era que tá todo mundo prendendo a nossa atenção, né? Tá todo mundo brigando, assim. Você entra no WhatsApp, você entra no Instagram, tá cheio de algoritmo ali te bombardeando de coisa, né? Então, assim, prestar atenção tá cada vez mais difícil, né? E assim, já me perdi já. Voltei. Isso é normal, né? Quando eu tô conversando com ele, opa, onde eu tava mesmo, aí eu tenho que situar. Aí eu começo a olhar para pontos fixos, né? Então, assim, isso é uma característica comum do neurodivergente. A gente tende a conversar olhando para pontos fixos, não necessariamente para a pessoa. Então, eu tô falando contigo, mas eu tô olhando para aquela janela ali, né? Enfim, depois eu falo porque se der tempo. Mas, de qualquer forma, tá todo mundo brigando pela nossa atenção, lembrei, isso. Então, muita gente sofre com isso. Muita gente sofre, por exemplo, com comportamentos de esquiva. Muita gente sofre com todo mundo tem ansiedade, todo mundo sofre de ansiedade, né? A questão é como a gente consegue nivelar esses estados, esses níveis de ativação para você realmente conseguir, né, fazer aquilo que você precisa fazer, né? Mas assim, a ansiedade todo mundo tem, a gente precisa dela na verdade, né? Eu acho que ter um atestado para muita gente é como se fosse uma medalha de consolação. Ó, gente, eu fracassei porque eu tenho isso aqui, né? Isso, inclusive, é uma das coisas que me incomodam bastante, né? Porque é como se muitas vezes a pessoa, enfim, é como se ela invalidasse. É como se ela se invalidasse, né? Exatamente. Como se ela não tivesse como. E é por esse motivo que eu tenho falado um tanto da importância da avaliação neuropsicológica, ela não ser só uma questão para avaliar aspectos emocionais e comportamentais, mas mostrar o que a pessoa pode fazer também além disso. Mas assim, antes da gente falar a respeito disso, que eu acho que as pessoas podem acompanhar da gente falar também um pouco da importância de identificar o estilo de vida e tudo mais, o paciente fez a avaliação, ele faz a avaliação, ele chega para você, como que é o trabalho normalmente que você realiza com esses pacientes? Você sabe que muitas avaliações, muitos dos instrumentos são situacionais, né? Né? Claro, assim, nem todos, mas muitos dos instrumentos que os profissionais utilizam são situacionais, né? Ou seja, depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Com certeza. Né? Então, assim, muita gente é diagnosticado com TDAH, mas não é TDAH. Entendeu? Mas porque o momento que ela está vivendo vamos dizer assim, acabam gerando aqueles mesmos sintomas, tá? Isso quer dizer que ela não é neurodivergente? Não é isso, né? Agora, o ambiente, ele pode potencializar o sintoma ou não. Então, assim, quando a gente olha para a pessoa que tem TDAH, não só TDAH, mas bipolaridade, border, TAG, assim, praticamente todo CID, né? A manifestação dos sintomas é muito mais forte se aquele indivíduo passou por uma fase extremamente traumática. O trauma potencializa o sintoma. Né? Porque assim, vamos supor que a ansiedade, porque assim, a pessoa ela pode ter os mesmos sintomas de TDAH ou qualquer outro transtorno? Pode. Simplesmente se o nível de ansiedade dela for absurdo. Porque daí ela pode ter vários outros tipos de compensação, tá? Então, assim, vamos supor que no momento que ela fez aquela avaliação, ela estava vivendo um momento muito difícil da vida dela. Possivelmente, na avaliação, no laudo, pode atestar de que ela pode ter uma coisa que ela não tem. Então, assim, como é que a gente realmente sabe se a pessoa é diagnosticada com TDAH? Se, a partir do momento que ela for sendo tratada, né, os sintomas forem se suavizando, mas permanecem lá, ou ocorre a extinção. Se ocorre a extinção, eu sei, ok, talvez não seja TDAH. Tá? Agora, se suaviza, dislexia, como é que é? Suaviza. Eu falei certo, né? Se suaviza, mas os sintomas permanecem lá, aí a gente tem como modular para a pessoa conseguir conviver com aqueles sintomas, né? O que, basicamente, gente, é uma vida normal, né? Então é basicamente isso. Mas normalmente o início de cada tratamento ele é basicamente o mesmo. Eu quero saber como é que é a tua vida. Assim, a gente começa fazendo o básico. A gente pergunta como é que é o teu sono, como é que é a tua alimentação, quantas horas de luz natural você passa por dia, né? Tem isso também, né? Porque tem muita gente que tem sono zoado, mas fica trancado no quarto.
Claro, aí não vai dormir mesmo, né? Né? Assim, ou quando dorme é tudo bagunçado, né? Então, assim, o início, a gente começa sempre pelo que é óbvio, depois a gente vai aprofundando, né, nos seus respectivos sintomas, né? E a respeito, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do TDAH, das questões de transtornos de personalidade, dessa parte mais psiquiátrica, que eu sei que é um plus, assim, nos seus estudos. Inclusive, agora eu migrei, né? Ao terminar a personalidade, eu tô indo para traumas, né? Ah, A maioria dos transtornos de personalidade ocorre na adolescência, né? aham. E você sabe que você pode ter uma alternabilidade, né? Mas você também tem o papel do ambiente na tua personalidade. Então vamos supor, se você tem uma pessoa que é TDAH, vamos supor, vamos pegar o meu caso, né? Tem algumas sensações que historicamente ela sempre vai ter. Né? Então, por exemplo, ela pode sempre se sentir rejeitada, sempre na recuperação, sempre vai mal na escola, ela sempre reprova, né? Então, sempre tem aquela sensação de eu não sou melhor, ou eu não sou bom o suficiente, ou parece que eu sempre sou inferior a todo mundo. Já começa, vamos dizer assim, aquela sementinha do complexo de inferioridade, né? Conforme ela vai entrando na adolescência, não é só a idade que vai avançando, né? A adolescência é muito complexa, porque os hormônios vão mudando, né? Então, assim, você começa a nascer pelos, né? A desenvolvimento ali do teu órgão genital. Então, assim, para as mulheres, né? Você tem o aumento, ou as pessoas que não se desenvolvem ainda, os meninos tem quem tem barba, quem não tem, né? Que começa a ter pelos aonde tem, outros não tem. Então, assim, você já começa essa sensação de competitividade, né? Então, imagina, uma pessoa que é TDAH, ela sempre se sentiu inferioridade, ela sempre se sentiu inferior. Só que numa época que você não tinha muito essa relação de competitividade. 6, 7 anos, 9 anos, né? A gente não tem muito essa malícia, né? Mas você sempre se sentiu para trás. Quando você entra na adolescência, vamos supor que é o primeiro momento que você começa a competir com o outro. Começa a competir a menina que você gosta. O menino que você gosta. Mas menina só fica com aquele cara lá. Ou aquele cara só fica com tal menina. Pô, mas não gosta de mim? Mas por que não gosta de mim? Então, assim, o ambiente mais a herdabilidade pode fazer com que a pessoa ela comece a desenvolver a sua própria característica e muitas vezes tem ali a sua parte da personalidade. Então, é muito comum, por exemplo, que o TDAH... Muito comum não, tá? Vou dizer comum, mas é tipo coisa de 12%, 6%, enfim. Mas dentro do estado clínico do TDAH, pode surgir, por exemplo, um traço antissocial. O que é o antissocial? Né? Transtorno de conduta, que daí entra o TOD, né? O transtorno opositor desafiante. Então, alguns TDAH são extremamente sindicalistas, né? Adoram, são reativos, né? Brigam com todo mundo, né? Porque tem essa dificuldade de controlar suas emoções, né? Você tem a parte mesmo da manipulação, muito parecido com o que acontece com o dependente químico, né? Então, o dependente químico, ele te manipula, ele te conta uma história triste, né? Você acredita nele, aí no fim das contas é tudo mentira, né? Então o TDAH é mentiroso? Não é todo o TDAH que é mentiroso, mas o contexto, o ambiente, ele pode favorecer se aquela pessoa vai desenvolver aquele tipo de comportamento ou não, né? O TDAH, vamos ver, tem nível baixo ali de dopamina, o nível basal baixo de dopamina, então o cérebro dele funciona assim, de uma frequência mais, vamos dizer assim, um pouco mais acelerada, e ele talvez não, é muito mais impulsivo, e nessa impulsividade envolve mentira, que a mentira é uma proteção, né? Então se você sempre foi rejeitado, se as pessoas sempre apontaram o dedo, foi você é o culpado, você começa a desenvolver mecanismos de defesa, e a manipulação é uma delas, né? Pode acontecer a questão da sexualização, excesso de sexualização, né? Então, para alguns TDAHs pode desenvolver a personalidade histriônico, até mesmo personalidade obsessiva, né? Que não é toque, mas pode acontecer de toque também, né? O que seria a personalidade obsessiva? São pensamentos obsessivos que podem acontecer. Estou falando mal de mim, estou sendo zoada na escola, enfim. Que na fase adulta você consegue perceber isso em outros âmbitos. Por exemplo, é muito comum você encontrar TDAH que é workaholic. É muito comum você encontrar TDAH que é viciado em academia. Justamente por essa sensação de recompensa. Ganho recompensa, né? Tenho ação, eu tenho recompensa. Tenho ação. Aí eles acabam sendo os dois opostos, né?
Eu vejo muito isso. A pessoa ou ela tem os momentos de ser muito hiperativa, por exemplo, em alguma coisa, ou se não falar, não, você tem que mudar. Aí ela vai para outro extremo, tenta se controlar e o corpo reage. Ou a desatenção, nossa, é muito desatento, você não faz nada, você procrastina. Aí você se torna muito essa questão de hiperfocar. Falar, não, agora eu vou fazer isso. A gente tem que lembrar também a importância do equilíbrio, né? E hiperfoco é ruim. As pessoas se vangloriam. Gente, hiperfoco é ruim. Hiperfoco é horrível. As pessoas se vangloriam. Nossa, porque eu hiperfoquei, eu consegui. Não, você utilizou do estado de motivação que assim, mais antigo que como é que é? O estado de motivação mais antigo que funciona, que é o medo da culpa, medo da punição. A maioria das pessoas só consegue fazer porque tem medo da punição. Eu deixo para última hora, mas naquela semana hiperfoquei. Não, você não hiperfocou, tá? E o hiperfoco também é diferente de estado de flow, tá? O estado de flow é bem diferente. O estado de flow lá tem os pilares, e o flow você faz aquilo que você realmente gosta, enfim. Hiperfoco não. Hiperfoco é um sopro de dopamina que acontece, que demora mais ou menos 2 a 3 semanas. Você tem um nível absurdo de dopamina que acaba injetando no teu cérebro, você começa a entrar em nível delirante algumas vezes, e aí você tem a extinção. E a extinção é quando você começa a lidar com a realidade. É mais difícil que eu imaginava, não era aquilo que eu pensava, né? E aí essa volta à realidade, erro de previsão de recompensa, né? Gera isso, né? Nossa! Não era aquilo que eu imaginei. Aí você tem essa baixa, né? Então, como o TDAH sempre está procurando novidade, ele se enfia muito fácil em hiperfoco. Tá? E o hiperfoco, na verdade, é um comportamento de esquiva. Você vai ver, você pode perceber, os hiperfocos são coisas aleatórias. Nunca é na profissão dele. Nem se o cara tem profissão, né? Mas é sempre coisas aleatórias, né? Tipo, eu estou hiperfocando agora em estudar a Bíblia em hebraico. Eu estou hiperfocando agora em constelação. Tem esse baita negócio, né? Que é a ideia da recompensa que você vai ter, né? Que realmente faz com que você acabe hiperfocando. Por isso que a gente não termina nada em hiperfoco. Sim, pelo medo da punição, ou se você tiver em estado de flow. Mas estado de flow, pouquíssimas pessoas entram. Né? Então, aí que a gente vê a importância também de um acompanhamento, né? Porque as pessoas acham, mas isso pra mim é normal. E eu sempre falo, o normal não é normal pra todo mundo. Entendeu? A gente tem que parar com essa mania de normalizar. Porque quando as pessoas chegam aqui e falam, nossa, mas meu nível de ansiedade é elevado assim, eu falei, é altíssimo, é altíssimo. Nossa, mas sempre convivi com isso. Eu falei, então, mas é não normalizar o que não é normal. Né? Essa questão do hiperfoco, mas eu sempre fui assim. Então, por isso que é importante, é bom a gente conscientizar a questão do acompanhamento em si, né? E o repertório negativo, ele também intensifica as fases, né? As fases eufóricas, né? Mas no bipolar também acontece, né? Seriam as fases maníacas, né? Ou, enfim, mas assim, porque ocorre, é como se fosse uma razão intermitente. Eu não sei quando a recompensa vai vir, mas eu fico mandando ação, né? Então vamos supor, é o caça-níquel, é o jogo do tigrinho. Droga, não foi. Enfim, você fica ali mandando várias ações, esperando que um dia você vai conseguir ter a recompensa, né? O hiperfoco acontece a mesma coisa. Quanto mais a gente hiperfoca, a gente pode criar algo chamado de repertório negativo, né? Repertório negativo é quando você olha para trás e você pensa, cara, nada que eu fiz na minha vida deu certo. E vamos dizer assim que o estado de depressão, ou realmente, aí a gente entra num estado um pouco mais perigoso do indivíduo, porque se ela fizer a extinção dessas fases de hiperfoco, sem saber, sem tratamento, sem nada, possivelmente a extinção é quando ela perdeu a esperança na vida dela. Porque se a gente para de jogar porque acabou o dinheiro, ou porque a gente se separou, ou porque a nossa família, né, que normalmente as pessoas elas deixam um comportamento indesejado dessa forma, né, internada, enfim, de jeito traumático, no hiperfoco, vamos dizer assim, no indivíduo, que é a pessoa que vive muito esse hiperfoco, pode ser que essa extinção seja no sentido de viver dela. Então, muitas vezes ela entra num estado assim, de depressão profundo, e assim, ela está tão cristalizada que assim, é muito difícil resgatar. E às vezes a pessoa já está com 60 anos. Como é que ela recomeça? Né? Tem como, mas é muito difícil. E você sabe que nós temos um ambulatório na Unifesp de TDAH adulto. E lá é muito mais um ambulatório psiquiátrico
do que um ambulatório propriamente assim, de falar, nossa, do neurodivergente. Tudo bem, temos ali pacientes com TDAH, mas é tantas comorbidades associadas a comorbidades psiquiátricas, porque lá é um ambulatório no espaço de neurologia. Mas só que nós temos tantos psiquiatras associados ao ambulatório por causa dessas comorbidades. E aí o problema da pessoa nem é mais o TDAH. Exatamente. Então é isso que a gente tem que mostrar a importância de que não, todo mundo fala, mas se é um TDAH, estou mais tranquilo, ou não, se é um TDAH, eu estou menos preocupado. Independente do nome, a gente tem que entender como que a pessoa está funcionando, né? E você percebe que assim, diagnóstico é tão difícil que até para explicar a gente se perde, né? Assim, espero que eu tenha sido entendido aqui. Mas você começa a imaginar o tanto de possibilidade. Por exemplo, tem um outro traço de personalidade que pode acontecer, tá? Que ocorre na extinção do que deu errado, tá? Tem sim, vamos dizer assim, pode ter sim uma herdabilidade, mas você pode ter traços, não significa que você é, mas você tem traços, isso também é observado em outros sítios, tá? Que é o traço de personalidade narcísico. O TDAH tem um self muito forte. O que é o self forte? Quando você está vivendo um momento de hiperfoco, né, o que acontece? Você tem lá a explosão de dopamina. Né? É tipo estar apaixonado, né? Que você tem um ponto A, o ponto C e o ponto B é como se fosse um vidro, que você vê aquilo que você está na fixação, né? Tipo apaixonado. Então pode ser o rosto do amado, enfim, ou daquele negócio que vai te tirar da situação difícil. Enfim, como o TDAH acaba tendo um self muito forte, isso não é só do TDAH, é do bipolar, enfim, ele acaba de uma forma automática excluindo as outras pessoas. O que é? Eu não te incluo nos meus planos, ou os teus planos são os meus planos. É muito comum, quando a pessoa está vivendo uma fixação, ela inclui todo mundo nos planos dela. E aí, quando a fixação ela acaba, as outras pessoas ficam se sentindo meio tipo, pô, mas você não tinha combinado, de repente o cara some, né? Aquela pessoa que agita, né? Depois de um tempo ela some, ninguém mais fala nada, e a pessoa é tipo, nossa, né? E é assim, essas sucessíveis frustrações, vamos dizer assim, fracassos, e a gente fracassa mais do que dá certo, né? Essa é a grande verdade, mas faz com que, a depender da pessoa, ela pode começar a desenvolver uma personalidade narcísica, ou comportamentos narcísicos, até como forma de proteção. Eu não sou psicanalista, né? Um pouco longe disso, mas é como se fosse mecanismo de defesa dela. Eu nego a realidade, então o outro que é o culpado. Então, se você for conversar com o TDAH, você já vai perceber toda a frustração que ela tem. Desculpa, alguns, tá? Então, se você for conversar com alguns TDAHs e você for perceber que ela é uma pessoa frustrada, você vai perceber que toda a frustração que ela tem é porque aconteceu algo, foi alguém que fez, é porque aconteceu alguma coisa. Porque crise econômica, né? Alguém me ferrou. Eu dei a minha vida e essa pessoa me enganou. Se não fosse por aquela pessoa, eu estaria bem hoje, né? É uma contadora de histórias. E todas as histórias são as justificativas. Deu errado por causa do outro, nunca por causa de mim. Então é como se ela entrasse numa fase de negação. Ela não consegue reconhecer o erro, e aí tem todas aquelas características assim que a personalidade narcísica ela pode desencadear. Quem traz isso muito bem é o autor, acho que Mário Sérgio Lausanne, não sei, tá? Eu sei que o sobrenome dele é Lausanne. Né? É um livro, assim, ele tem TDAH na fase adulta e tem uma parte lá que fala TDAH e narcisismo. E ele traz essa parte, né? Ele traz um pouco da psicanálise, né? Para tentar justificar um pouco, sabe? Tá certo que o self não vem na psicanálise, mas assim, ele traz um pouco essa... Mentira, o self forte foi a minha interpretação. Mas assim, ele traz um pouco esse lado um pouco mais individual do TDAH e misturando, né? O que acontece no cérebro para a pessoa ela acabar... excluindo as outras pessoas. Né? Então, eu quero me mudar para a Flórida, eu quero ir para a Austrália, né? Tipo, eu quero fazer tal coisa, não importa quem está comigo. Quem está comigo é ela que me segue. Ou a gente não consegue levar a sério os problemas dos outros porque a gente considera que os nossos problemas são maiores. Isso é algo que pode ser observado. Então eles têm tanto a questão de culpabilizar o outro, como também falar, olha, se quiser, vem atrás. Eu sou mais... Depende.
É que assim, A tendência, né? a gente tá entrando, porque assim, o transtorno narcísico tem a ver com TDAH? Nada, não tem nada a ver. Mas TDAHs podem desenvolver traços? Podem. TDAH pode ter uma herdabilidade a desenvolver essa personalidade? Pode. Mas não são transtornos que não é, por exemplo, que nem TDAH e dislexia. Não é, por exemplo, que nem TDAH e espectro. Né? Não é. Mas por causa do ambiente, e assim, para estes TDAHs tiveram uma infância difícil, né? Você já percebe, eu não sei se você já, com certeza sim, né? Mas você pode ter percebido, você percebe que quando você pergunta sobre os pais de alguns TDAHs, a maioria fala, minha mãe era narcisista, meu pai era narcisista. Sim. Não, minha mãe era uma narcisista. Nossa, meu pai era narcisista. Não. Ou por mais que eles não citam essa palavra, eles falam que era aquele bem comportamento narcisista. Mas é narcisista? Não sabe, mas tem traços, se comporta como, né? Então, assim, é um mecanismo de defesa. Né? Mas eu acho que é um assunto legal da gente trazer, né? Porque às vezes é diferente de tudo que normalmente a gente ouve, só de sintomas, essa questão do TDAH, enfim, que eu acho que é válido. É muito complexo. E assim, como o TDAH... escutem com muita atenção, tá? Como o TDAH é o transtorno mais hilário que tem, né? Por quê? Porque, assim, é um comportamento... as pessoas, elas tiram sarro. Quem tira sarro, né? E talvez seja até uma das formas como o TDAH tem de se expressar também. O TDAH, ele é muito brincalhão. Né? O TDAH é dramático, se expressa de um jeito, né? Engraçado, né? Enfim... E assim, as pessoas, elas acabam, como todo mundo se identifica muitas pessoas se identificam com o transtorno de TDAH, a forma bem-humorada, a forma leve de trazer esse conteúdo também ajuda na identificação. Quando você traz o lado escuro, né, o lado sombrio, né, do TDAH, que é essa questão de a gente pode ter problema, por exemplo, com traços de personalidade narcísicos, né, enfim, as pessoas, elas até para isso elas entram em negação também. Não, eu não, né? Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre a vida sexual do TDAH. Que sim, muitos TDAHs podem ter dificuldade. Você tá lá, né, na preliminar, e você começa a pensar em coisas aleatórias, né? E aí, não vai, né? São áreas que as pessoas, elas se sentem constrangidas. Se sentem muito constrangidas. Tipo, nossa, eu não sou narcisista, gente. Não, eu não sou. Não. Eu mando muito bem na cama. Tipo, eu não, né? Porque essas pessoas, elas se sentem atacadas. Porque uma coisa é verdade. Quanto mais sorridente a pessoa né, no superficial, né, ou, por exemplo, a pessoa que é extremamente simpática, o vendedor, mais dificuldade ela tem de demonstrar suas emoções. Né? Quanto mais a maioria dos pacientes que entram sorrindo no consultório, e é o primeiro consultório, é a primeira sessão dela, a maioria sai sério. A maioria sai chorando. A maioria sai, é verdade. Né? Porque até nisso, uma história de vida traumática, ela desenvolve na gente. Que é, eu preciso ser aceitável para que as pessoas gostem de mim. E aí é o copy, né? O que as pessoas gostam? As pessoas gostam das pessoas que são alegres, as pessoas gostam das pessoas que são, né? Enfim, é um mecanismo de defesa. Né? Sim. Enfim, mas assim, eu já tô divagando demais aqui. Não, mas eu acho ótimo, porque a gente já consegue ter essa visão além do que todo mundo fala. Esse é o sintoma, esse é aquilo outro, enfim. E eu vejo que os seus conteúdos são muito produtivos, porque as pessoas se identificam muito com as características, esse é um ponto legal. E além disso, você traz o que não é só o que está ali no Google. Quais são os sintomas do TDAH? Então, eu acho que isso é importante também, né? Sim. Mas pensando em tudo isso que a gente trouxe, né? Eu acho que tudo... por isso que eu prezo muito e eu criei o modelo do roadmap. O que é o roadmap? É exatamente além de só uma avaliação neuropsicológica. É para a pessoa
conseguir olhar, ter a visão da vida dela como um todo, o estilo de vida. Não adianta a pessoa só chegar aqui e avaliar só aspectos cognitivos, como tá atenção, memória, raciocínio, ansiedade e tudo mais, e não saber qual que é ali o real estilo de vida que ela leva. Porque tudo afeta, como você começou dizendo. O sono afeta, o humor afeta, a alimentação, a falta de atividade física afeta. Relacionamentos, né? Relacionamentos afetam. Com certeza, o ambiente como um todo. Então, antes de eu começar uma avaliação neuropsicológica, hoje em dia, eu faço a parte do mapa do estilo de vida, que é onde eu vejo como que está o todo daquele paciente, como que está a questão mais metabólica, cardiovascular, o mapa ali mostra, o mapa completo mostra ali a saúde 360. Como que está funcionando tudo, porque aí eu não vou falar, você tem que fazer essa medicação, alguma coisa do tipo, porque eu não sou médica, mas eu consigo ter uma visão de que, nossa, não, ele está com algumas questões que precisam ser olhadas, então isso pode ser algo para responder uma desatenção ou alguma coisa do tipo. Enfim, a gente faz esse olhar antes. Vamos fazer? Vamos fazer. Mapa agora, ao vivo? É bom que o pessoal já acompanha? Gente, vamos com a gente aqui então. Olha só. Eu vou me entregar aqui. Mas eu sou ser humano, gente. Eu tenho as mesmas dificuldades, né? Eu só lido de forma diferente, mas eu tenho as mesmas dificuldades. Eu adoro. Porque aí a gente vai saber direitinho como que é todo o funcionamento dele. Então, acompanhem aí. Então, aqui normalmente funciona como se fosse aqui, ó, é um robô médico, onde ele vai te explicando, vai fazendo boas-vindas e tudo mais, explica, e vai fazendo algumas perguntas, né? E aqui, por exemplo, ele está perguntando a respeito do consumo de álcool, né? Você toma uma bebida com álcool? Qual frequência? Nada. Tipo assim, eu acho assim, aí tem uma vez por mês, eu acho que seria tipo uma vez a cada trimestre. Eu bebo muito pouco, quase nada. A gente coloca nunca, então. Ok, agora nós vamos perguntar a respeito do sono. Tá, putz, sono. Ok. Nas últimas 2 semanas, você tem tido dificuldade em pegar no sono? Tive na quarta. Na quarta. É leve, moderada, grave? É moderado. Vamos pegar moderado, porque tem momentos que acontecem, outros nem tanto. Depende do momento que eu tô vivendo. Depende da fase de vida, né? Depende do momento que você tá vivendo, né? E o importante é que sempre fala, né? Nas últimas 2 semanas. Então, é bom sempre considerar o momento. Por exemplo, se você estiver vivendo um momento de estresse, por exemplo, né? Em 2 semanas, pode ser que você tenha tido problema praticamente todo dia, né? Eu vou colocar moderado, vai. E para manter o sono? Manter o sono é quantas vezes eu acordo por noite, né? Se você tem alguma dificuldade para manter, não ficar acordando. Olha, quando eu durmo, eu não costumo acordar, né? Tem muita questão do Venvance também, né? Porque o Venvance, ele dá uma... Ele não, né? Venvance, ele não é... O Venvance, dá um efeito rebote muito forte no final do dia, assim. Então, assim, você fica drenado, então parece que você tá de ressaca. Então, por incrível que pareça, o meu sono, ele melhorou quando eu comecei a tomar Venvance. Até porque você tem um resquício ali do psicoativo ali, que realmente ajuda um pouco a filtrar um pouco os pensamentos intrusivos, através da atenção seletiva, enfim. Mas como você tem aquela sensação de que eu estou exausto, então você acaba deitando e dormindo. Tá? Então, assim, mas sem Venvance. Moderado também, porque depende. Depende se realmente estou eufórico ou não. Tá, e você tem tido problema com o despertar? Porque o sono, ele é a dificuldade para dormir, para manter o sono e para despertar. São os 3 estágios. Despertar não. Curiosamente, meu ciclo circadiano é bonitinho. Eu sempre acordo às 6, 6h30, mais tardar. Olha, que ótimo. E o quanto você está satisfeito ou insatisfeito com o seu padrão de sono? Qual que é a métrica? Entre satisfeito, muito satisfeito, insatisfeito, pouco satisfeito. Eu vou usar 23 como parâmetro. Insatisfeito. Usando 23 como... Tá.
Tá. E em que momento você considera que o seu problema de sono interfere nas atividades? Por exemplo, fadiga, habilidade para trabalhar, executar atividades diárias, concentração, até mesmo memória, leve, Extremamente. moderado, grave. Extremamente. Tá. E o quanto que você acha que os outros percebem que o problema de sono atrapalha a sua qualidade de vida? Você acha que Tem um outro pouco, ponto também. muito, O extremamente? psicoestimulante, ele ajuda a mascarar. Você pode estar um caco, mas você pode tomar e você fica bem, né? Claro, não faz milagre, não faz milagre, até porque se você pode, né, capotar por exaustão. Mas assim, se você estiver ali minimamente em condições, minimamente funcional, vamos dizer assim, o remédio ele ajuda a mascarar, né? Por isso que é muito interessante, né? Se você toma, por exemplo, Venvance 50, né? Eu já tomei o 70, eu já tomei o 50, eu tô no 30, às vezes eu tenho um manipulado de 10, só para dar um, né? Às vezes eu não tomo nada, né? Mas é muito importante você sempre estar avaliando com o seu médico, para você também respeitar o momento. Porque às vezes o teu momento não é de tomar 70, aí o 70 te faz mal, Exato. né? Às vezes você não precisa. Por isso que o acompanhamento contínuo é o ideal, né? Exatamente, né? Agora, se você só toma 50 e aí você nunca passa por uma reavaliação, é muito ruim. Mas você acha que as pessoas percebem? Olha, eu Você acho que... acha que leve, muito, moderado, muito. extremamente? Você já me viu exausto, né? Eu Aham. fico olhando para os lados, né? E não sabe, parece que é difícil de acompanhar, Não, assim. fazer reunião com você no final do dia é impossível, eu sei. Então, é muito por causa do problema Do efeito. do efeito. Às vezes, quando eu não tomo nada, eu fico melhor. Por isso que, normalmente, quando eu tomo uma dosagem baixa, eu tomo depois do almoço. Porque eu sou funcional até 9 horas, vai, depois eu não preciso mais, depois eu posso deitar e descansar, né? E o quanto você está preocupado ou estressado com o seu sono? Muito, pouco? Muito. Com que frequência você se sente cansado, fadigado ou sonolento durante o dia? Ou melhor, frequentemente você se sente cansado? Sim ou não? Você sabe que todo mundo que passa por sintomas de burnout vai sentir isso, né? Sim, é por isso que eu tenho que analisar. Porque aí depois que a pessoa responde, eu consigo ver, além de tudo isso, as respostas e ainda questionar na anamnese que eu faço. Se for no final do ano, eu diria muito. Hoje não, né? Enfim. Você acha que está frequentemente cansado ou sonolento durante o dia? Eu vou usar o 23 como parâmetro, né? Eu vou colocar frequentemente cansado. Tá, aqui é só sim ou não? Putz, então sim. Ai. Tá. Alguém observou você parar de respirar durante o sono? Não. 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 Isso daqui fala muito associado à apneia. Uhum. Você ronca forte? Quando eu tô muito cansado, sim. Sim, sabe quando você tá naquele nível de exaustão que você, até em pé você dorme? Aham. Dizem que quanto mais cansado eu tô, mais eu ronco. Eu não costumo roncar quando eu tô assim com sono ok. Mas quando eu tô extremamente exausto, eu sei que tem relação, né? E você acha que tem... O que você acha? É sim ou não? Você ronca forte? De novo. Bom, 2023, poxa, essa pergunta é difícil. Eu vou colocar que sim, porque senão não faria o menor sentido colocar não dentro daquilo que eu tô respondendo. Aí tem que ser sincero, né? Então... Exatamente. Durante as últimas 2 semanas, você sentiu pouco interesse ou prazer em fazer as coisas? Nenhuma vez, alguns dias? Muito. Muita vontade de tacar pode falar palavrão? Pode, né? Aham. Tacar Mais da metade dos dias, alguns dias ou quase todos os dias? No final do ano de 23, quase todos os dias. Nas últimas 2 semanas. Porque como é situacional... gente, uma coisa que você tem que deixar muito bem claro aqui, né? Se você for fazer isso de férias, o resultado vai ser muito diferente se você for fazer em agosto, né? Então, assim... Por isso que isso daqui dá pra gente fazer várias vezes e a gente ir acompanhando se tem alguma coisa que tá de acordo com a sazonalidade da vida do paciente, viu? É como se fosse um Brahms, né? Tá... eu vou responder conforme 2023, tá? Não é minha situação agora, porque eu voltei de férias, tá? Mas 2023 eu vou colocar aqui... Qual que é a pergunta? Aqui, você sentiu pouco interesse ou prazer em fazer as coisas?
Quase da todos metade. os dias. Vamos colocar mais da metade dos dias, Mais da né? metade dos dias? Porque eu nunca deixei de fazer nada. Eu sempre continuei fazendo academia, fiz o meu yoga, enfim. Tá. Você se sentiu pra baixo, deprimido ou sem perspectiva? Sim, inclusive é um sintoma de baixo nível Quais? de dopamina, né? Qual a resposta? Mais da metade dos dias. Mais da metade dos dias. E cansado e com pouca energia? Eu sou hiperativo, né? Então energia eu sinto sempre. E talvez a gente tenha. Como é que é? Tem o rede de modo padrão e tem o de trabalho, né? O positivo de trabalho, né? Cansado, porém hiperativo. Cansado, porém agitado. Como é que eu colocaria aqui? Entendo cansado ou com pouca energia? Cansado, mas não cansado. Então, aí entra da personalidade obsessiva, né? Cansado alguns dias. Eu vou colocar aqui alguns dias, vai. Tá. Porque. Falta de apetite ou comendo demais? De novo, se a pessoa toma Venvance, ela vai ter perda de apetite, né? No fim de semana. Nas últimas 2 semanas. Eu tô me baseando por 23, porque nas últimas 2 semanas eu tô de férias, né? Então, né? Mas eu vou colocar aqui alguns dias, vai. Tá. Férias muda muito, né? Diz aí. Muda. Você tem se sentido mal consigo mesmo e acha que você é um fracasso ou decepcionou a família, qualquer coisa do tipo? Alguns dias, vai. Nem tanto. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler jornal, ver televisão? Bastante. 23, bastante. Mesmo com remédio. Mesmo com remédio. Eu vou colocar mais da metade dos dias. Lentidão para se movimentar ou falar, a ponto das pessoas perceberem, ou muito agitado, inquieto, o oposto, né? Acho que Do que eu de costume. agitado. Acho que agitado, assim, final. Quanto? Mais da metade dos dias. Aí ele até fala, ó, sei que não é assunto difícil, mas eu não quero passar nada. Você pensou em se ferir de alguma maneira ou se sentiu estar morto? Não. Eu tenho aqueles pensamentos intrusivos, assim, mas não é. Não, nenhuma vez. Isso daqui é legal porque quando a pessoa coloca, já chega um alerta para mim, do tipo que a pessoa precisa de ajuda, sabe? Então é bem legal. Mas bem eu já intuitivo. senti, né? Eu já senti. No final do ano passado, eu tive um momento, assim, bem forte, assim, eu não cheguei a entrar em burnout, assim, porque burnout é quando para tudo, né? Mas, assim, por vários momentos, assim, eu sentia que eu queria mesmo, desculpa a expressão, tacar o foda-se, assim, tipo assim, eu quero, sei lá, era mais fácil não existir, assim. Porque quem vê vídeo, né, sorridente e tal, assim, não, ali é um recorte que você quer mostrar, né? Não é o que a pessoa tá vivendo, né? Então, assim, em 23, eu tive, sim, essas sensações, assim. Tá. Você tem sentido nervosismo, ansiedade ou muita tensão? Não, sou hiperativo, mas eu não sei se vocês Alguns viram a perna, né? dias, mas esse daí a perna dele não para. Nenhuma vez, alguns dias. Você vê esse nervosismo, ansiedade. Todo mundo é ansioso, né? Quando extrapola, vamos dizer assim, que você não se sente travado, eu acho que nenhuma vez. Não? Não que. Eu considero que a pessoa, ela é como se fosse uma inibição, assim. A ansiedade te inibe de fazer algo, né? Mas tem aquelas pessoas que são mesmo ansiosas, né? A ansiedade eu sou, né? Mas Tá, eu posso mudar ali para alguns dias, tem como? Tá, tem como. Você consegue voltar sem nenhum problema. Mas é pra ser justo. Você tem que ser com a mente de pessoa, não de profissional, porque senão você vai fazendo uma análise aí. Com que frequência você tem se sentido capaz de impedir ou de controlar suas preocupações? 23, mais da metade dos dias. Tá. Você tem se preocupado muito com diversas coisas? Muito. Totalmente. Ok. Quase todos os dias. Tem tido dificuldade para relaxar? Muito. Quase todos os dias.
Tem ficado agitado e se torna difícil permanecer sentado? Quase todos os dias. Né? Por isso que eu faço yoga, assim, eu não Qual que é a consigo. frequência que você faz yoga? Sempre que eu posso. Nossa, não respondi nada, né? Mas pelo menos umas 3 a 4 vezes por semana. E é hot yoga, então a intensidade eu é adoro. muito forte. E assim, eu não... Calor, né? E assim, você sai de lá drenado, assim, é uma das atividades que me ajuda bastante, né? Me ajudou, assim. E assim, gente, claro, isso aqui é um recorte do Jonathan de 2023, né? 24. 24? É verdade, é 24. É 24. Ele tá falando 23, mas a gente sabe que é 24. Você tava tipo, porra, 23, tá, mas é 24, né? Tem ficado facilmente aborrecido ou irritado? Ah, sim. Sim. Qual? Desculpa. Mais da metade dos dias. E com medo, como se algo horrível fosse acontecer. Uns dias só. Ah lá, a gente já falou do humor, agora, a gente já viu sobre a saúde mental, aí agora nós vamos ver a respeito da saúde como um todo, tá? Mas é muito importante ressaltar que, né, quando você está em processo de enfrentamento, o que é processo de enfrentamento? Estou começando um negócio novo, estou me formando na faculdade, eu tenho um relacionamento tóxico com os meus pais, ou com um relacionamento com o cônjuge, enfim. São sintomas normais de você estar vivenciando, né? Exato. Assim, então, por exemplo, por que 2024 para mim foi um ano dessa forma? Porque eu passei por muitos enfrentamentos, né? Ano foi muito difícil? Foi difícil, mas não foi um ano ruim. Ruim é quando você não consegue, tá? Então, assim, a gente precisa deixar muito bem claro de que o enfrentamento de qualquer coisa que você estiver fazendo, eles geram esses sintomas. Né? Exato. Por isso que você não pode sair de terapia, por isso que você não pode sair de acompanhamento, porque assim, é o que te dá ferramentas para você conseguir passar. Né? Exato. E agora, olha só, a gente passou do médico para robô de educação física, e ela sempre vai passando algumas coisas aqui, tá? Aí a pessoa sempre vai lendo. E aqui, nos últimos 6 meses, como a musculação, treino funcional, crossfit, quantas vezes por semana você fez, em média, exercício de reforço muscular? 4 vezes ou mais. Às vezes 2 vezes por semana, 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. E flexibilidade, yoga, alongamento ou pilates? 4 vezes ou mais. Eu vou colocar 3, vai. Porque eu vou... Equilíbrio, como dança, pilates, esporte, coletivo, surf? 4 vezes ou mais. E agora a questão da atividade aeróbica. Caminhar. Caminhar é uma boa forma de drenar pensamentos intrusivos. Né? Ou até coisas em casa, ele vai explicando mais ou menos. Mas caminhar, eu caminho bastante. Bastante. E qual dessas atividades que você faz aqui? Atividades moderadas, limpeza, o limpo, caminhada, exercício, bicicleta, lazer, esporte, dançar, atividades da corrida, trote. O que é trote? Pular. Que não é correr, é antes do correr. É o jogging, né? Não sei. Pode ser atividades moderadas, como limpar a casa, caminhada, isso. Tá. De atividade física, né? E quantas vezes por semana? Quanto tempo? Por semana? Não, por tudo. Quanto tempo, mais ou menos, por semana, 150 minutos ou mais. Eu sou bem ativo, tá? Então, sim. Inclusive, quando eu fico em casa, eu não... E qual que é a intensidade? Eu não me aguento. Corrida rápida, não. Pode ser... Caminhada, trote, acelerado ou corrida rápida? Se fosse acelerado, 12 km. Tem 12, 10, 8. Pode ser 10, vai. 10. Tá. E em que velocidade você conseguiria cobrir uma distância de 5 km sem ficar excessivamente cansado? E sem ar? Correndo, sim? 5 km, Qual que é a velocidade que você tinha que ir? No chutômetro, tá? Eu acho que... Trote moderado. Trote moderado que é 10?
10 Quilômetro por hora? quilômetros. É, porque 10 quilômetros. Na velocidade? Acho que é. Não, acho que trote lento, vai. Acho que eu vou ser Pra não ficar conservador. exaustivo. É, eu vou ser Mas se você é conservador. hiperativo, eu não duvido que você consiga, não. É, Aí a atividade, a robô de educação física foi, agora vai dar Nutri. Vamos ver a alimentação? vamos ver. Aí ela sempre explica essa questão, né? Alimentação é saúde. Você é o que você come e não o que dizem. É Tá verdade, é vendo? verdade. É, Então, as escolhas. A gente entra na questão das escolhas, né? exatamente, né? Impulsividade. Então, Né? além desse sistema, ele ir trazendo essa questão da parte avaliativa, ele vai te dando algumas orientações. Uhum. Você normalmente come frutas como lanche? Com que Bastante. frequência? Mais que devia. 5 vezes ou mais. Tá. Você come alimentos integrais, pães, massa, farinha em geral? Com que frequência? Uhum. Qual dessas respostas? Eu vou colocar as vezes integrais, que nem sempre, mas só para ser conservador. Ah lá, a quinoa, cereais 3 integrais. vezes ou mais. Eu tenho meu lanchinho da tarde. Quantas porções? A porção normalmente é lá, uma colher de sopa ou 30 gramas. Quantas porções? 7 vezes, né? Alimentação boa, né? Minha alimentação é. Quantas vezes por semana você come salgadinhos, batata chips ou pipoca? Quase nunca. Quase Nunca? nunca. Pra ser sincero, eu comi agora porque eu vim de carro e eu parei pra comprar aquelas bananas chips que só tem em Cajati. Essa foi. E bolos ou tortas? Bolos ou tortas? Ai, acho que uma ou duas vezes. Não. Uma vez por semana, vai. Tá. Biscoitos? Biscoito recheado, cookie, essas coisas. Acho que uma a 3, vai. Uma a 3 é conservador. Às vezes Gosta de sorvete? Gosto. Quanto que Gosto. come? Gosto, mas eu tomo gelato. É melhor que sorvete normal? Não. Né? Vai ser menos de uma vez por semana, que não é sempre. Tá. E com que frequência você come sobremesa após a refeição? Isso é uma pergunta interessante. As pessoas normalmente, quando estão na ansiedade, elas comem mais doce após a refeição. Porque o doce não traz saciedade, né? Ele vai, o sistema de recompensa ali, a dopamina imediata. Gordura, leite e açúcar. Não, gordura, sódio e açúcar. Que não dá saciedade. E você, com que frequência você come sobremesa após as refeições? Olha, normalmente eu como um bombom, uma coisa assim, bem assim. É que não é sobremesa, né? É um bombom. Mas qual que é a frequência? Eu vou colocar 2 a 4 vezes por semana. Sabe? Que não é um brownie. Porque, por mais que não é um doce, é um doce? É um bombom, né? Sanduíche, cachorro-quente, Não. frios, presunto, essas coisas? Nunca ou menos de uma vez por semana. Bacon, salsicha? Não. Agora, a questão de vegetais, cenouras, brócolis. 3 vezes ou mais. Eu sou meio roedor nisso. Eu gosto. Frescas ou congeladas? Nunca normal fresco. essa porção de frutas, né? Não contando o suco. As frutas. Não, considere frutas. Não, 8 vezes ou mais. Isso de frutas, essas coisas. Qual fruta que você mais gosta? Pêssego. E só dá agora no inverno, então no verão. Às vezes eu tenho overdose. E a ameixa também eu gosto, mas pêssego, aquele branquinho, sabe? Sei, eu gosto de manga. Mas o melhor, manga é bom. E na tua região dá bastante, né? A manga eu gosto também. Nossa senhora, agora é a época das mangas. Meu Deus. Quantos copos de água, sendo 200 ml, que você toma por dia? São 7. Eu tenho minha squeeze lá, o Velance da Anda sede. com a garrafinha? O Velance dá muita sede, né? Andar com a garrafinha é a melhor estratégia para tomar bastante água, viu? E bebidas adocicadas? Adoçante, né? No final de 2024 eu tava sedento por isso, né? Então eu vou colocar 7 vezes ou mais. Porque daí ou era doce ou era Coca Zero. E carnes vermelhas? Quantas porções? Porções? Por semana. Por semana, vou colocar de 5 a 7.
Frango ou peru? 3 vezes ou mais. E quando que você toma copo de leite? Copo de leite? É, Serve no café? serve. Então uma vez por dia, no mínimo Quantas vezes por semana? Uma vez por dia? Então Todos todo os dia, dias? quase todo dia. Frequentemente adiciona manteiga ou margarina nos pães? Nossa, manteiga. Não devia, mas eu faço exercício, então compensa. Você adiciona com frequência manteiga ou margarina ou óleo para fazer os vegetais? Manteiga mais que devia. Então, come bastante vegetal, mas coloca manteiga, tá vendo Não, como não, a não, não, gente... eu não coloco manteiga no vegetal. O meu pecado é pão francês Ah, com mas não, manteiga. aqui é quando você vai cozinhar, Não, 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 não. É azeite de oliva. mas é azeite. É um fio assim, né? Só pra. Né? Mas eu não coloco manteiga, não. Não é tipo shiitake na manteiga, as pessoas estão achando que estão comendo saudáveis. Não, né? Tá. Molho extra nas refeições, você Não, adiciona? não, não, não. Molho extra não. Adoça o café ou chá? Às vezes. É sim ou não? Poxa, que difícil. Às vezes sim, vai. Porque se às vezes é sim. Isso. Come castanhas, amêndoas, avelãs ou similares? Sim, mas não todo dia. Só mais 3 perguntas, olha lá. Ok. Com que frequência você come peixe ou frutos do mar, sem ser frito? É que é caro, né? Eu comeria mais se desse. Mas menos de uma vez por semana. Eu adoro peixe. Eu também. Quantas porções de leite, queijo e iogurte você come por dia? 2 ou mais. Ah, iogurte, leite. Nasci numa indústria de iogurte, não sei se você sabe, mas amo. Quantas porções de vegetais diferentes você habitualmente come na sua refeição principal do dia? 2. Eu ia colocar 3 ou mais, mas não é sempre, então eu vou ser. Vamos ver o. 77, né? Olha lá. Olha só, a atividade dele muito boa, que aqui mostra a legenda, né? Ruim, atenção, normal, bom, ótimo. Atividade física boa, sem consumo de álcool e cigarro. Alimentação regular. Acho que é alguns detalhezinhos, mas 77, 100. Não é tão Considerando. ruim. Enfim. Tipo, tá dentro do normal. Tá vendo que tá preto, mas esses detalhes, às vezes, sabe, é uma manteiga, é uma coisa, enfim. Mas assim, agora vai uma mensagem importante, tá? Quando a gente vive esses momentos, toda atividade que é distratora, nem sei se existe essa palavra, né? Eu inventei, mas acho que existe, né? Ajuda. Eu acho que seria muito pior se eu não fizesse exercício físico. Porque o exercício físico, ele ajuda a lidar com tédio. Exercício físico, ele ajuda a lidar com a vontade de comer doce. Ele ajuda a lidar com, inclusive, até mesmo questão de autoestima, né? Poxa, enfim. E o exercício físico, assim, ele também é um bom controle inibitório, né? Você fala, eu não vou, malhei pra caramba, eu não vou comer isso aqui, né? Gente. Ou você come, mas você não se sente mal. Porque você tem uma vida ativa, né? Claro, uma vez ou outra você não vai pra academia, pode acontecer, mas assim, eu acho que esse número seria muito pior. Sim. Assim, não... Então, mas olha só, ainda atividade física e alimentação é ok. Aqui, o sono, lembra que você falou que era um dos seus piores? Olha, 15 de 28, ó. Sono. E aí pra gente ver a questão de apneia, a gente precisa fazer o mapa completo, né? Mas olha só, deu insônia moderada, sintomas mais deprimidos, ó, vermelho aqui mostra que tá ruim, mais deprimido e tal. Porque isso daqui mostra, não é necessariamente uma depressão, uma ansiedade, mas talvez essa questão que você disse, eu quase cheguei num burnout. É o momento que a gente tá passando, é o momento. Exatamente, é a foto do momento, então a pessoa já consegue ver. Aí, se ela quiser o mapa, aquele completo, que mostra cardiovascular, metabolismo e tudo mais, aí a gente precisa fazer uma sessão com essa anamnese, que eu coloco mais informações, mais exames de sangue e medidas do corpo. E assim, tem uma frase, o yoga me ensinou muitos mantras, mas tem um mantra muito legal, que os teus problemas de hoje foram de enfrentamentos não feitos lá atrás. Exatamente. Entende? Então, assim,
Então, assim, se permita viver e conseguir passar por isso para lá na frente, não passar por isso. Muito bom. Então, o pessoal conheceu, né, a sua prévia do seu mapa do estilo de vida. Olha só. As pessoas sabem. Mas a gente é humano também, né? Então, assim, o que vocês olham do Jonathan é só um recorte, né? Então, assim, tem uma pessoa que sofre, que procrastina, né? Que tem oscilação de humor. Muitos dos meus conteúdos são um recorte do que eu tô vivendo ali na hora, entendeu? Ou situações que eu já vivi. Então, assim, é bom, sabe? E, assim, se você se identifica com sintomas, eu acho que a gente tem que começar pelo básico. Porque, assim, você pode estar mandando para dentro substâncias que, assim, às vezes nem precisava, né? Enfim, e esses medicamentos, eles têm um poder muito alto de adicção, né? Então, assim, acho que é muito válido. Eu começaria pela roadmap de como está a sua saúde mental. Tá bom, então vamos juntos, né? Então é isso, para olhar para isso e acompanhar a questão do estilo de vida, que é tão importante quanto a questão de saber qual que é diagnóstico, né? Acho que isso é uma forma de conscientizar a importância de cuidar do estilo de vida. É isso aí, tá. Então, gente, estamos juntos. Legal, né? Eu sei que você quer clicar, eu quero fazer também. Não faça, vocês vão gostar, tá bom? Exatamente. E o legal é que a gente pode ir fazendo para você ir acompanhando também, né? Para ir vendo se tem alguma mudança ou não. Porque, como eu disse, é muito sazonal. Nós somos sazonal. E a gente pode fazer isso várias vezes sem nenhum problema. Então, muito obrigada por ter aceito bater esse bate-papo aqui que estendeu, mas também a gente fez ao vivo e a cores, né? O seu. E conte sempre comigo e parabéns por todo o conteúdo produzido, por toda essa dedicação com a psicologia e com os TDAHs. E as comorbidades também. Exatamente. Né? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer. E tem muito mais o que falar, né? Mas, enfim, isso aí a gente deixa para a próxima. Né? Se você tem interesse em fazer, né, o mapa do estilo de vida, você pode acessar aqui no nosso link. Lembrando que isso daqui que nós fizemos agora é a prévia. A prévia você já recebe na hora. O mapa, a gente precisa de agendar uma sessão para ver mais informações e detalhar um pouco mais. Mas não perca a oportunidade de verificar como está o seu estilo de vida e começar as mudanças que você tanto almeja. Até breve.